Amém. Shalom, pessoal. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Hoje eu estava pensando sobre o Dia das Mulheres. Não precisa pôr isso, não. Eu não concentro muito. Eu gosto assim na realidade mesmo, para você prestar atenção no que eu creio que o Senhor quer falar conosco. Eu pensando hoje sobre o Dia das Mulheres, e eu fiquei pensando, se tem um homem que ama as mulheres, que respeita as mulheres, que perdoa as mulheres, esse homem é Jesus. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui, nenhuma religião vai te honrar como Jesus nos honra. Se você tem alguma curiosidade, se você está bem em paz no seu coração e quer passar um pouco de raiva, vai ouvir qualquer muçulmano falar de mulher. Vai ouvir os iatolá, que são os líderes espirituais, ensinando os homens a tratar as mulheres. Aí você vai entender porque só Jesus é capaz de fazer um outro homem amar e respeitar a mulher. Jesus é tão maravilhoso e ama tanto nós, mulheres, que ele tem ponto de falar para os maridos no livro de Efésios: se você tiver que morrer, morra pela sua esposa. Tem muitas mulheres achando que elas precisam perdoar agressão. Eu estou dizendo de agressões decorrentes, frequentes, e principalmente o agravante é quando o marido se diz cristão. Então, eu quero dizer, mulheres, Deus não te chamou para apanhar. Deus não te chamou para apanhar. Eu soube de um caso, eu conheci essa pessoa, que o marido dela abusou da filha. Abusou da filha. E essa mulher, quando soube, ela denunciou o marido. O marido foi preso. E pasmem vocês que teve pessoas se dizendo cristãs, condenando a atitude dessa mãe de ter mandado prender o abusador. Então, às vezes, a mulher está sofrendo violência e a questão é, não, você tem que ser sábia, tem mesmo. Nós vamos te indicar bastante sabedoria, bastante delegacia. Porque a mulher, casamento não é cativeiro. Casamento não é lugar de homem descontar em mulheres raiva, ira, agressão, machismo. Nós também somos contra qualquer atitude de mulher bater em homem, porque também tem mulher que bate em homens. E nós também defendemos. Se o homem quiser também denunciar, onde eu não sei, já tem algum órgão para ir? E eu vou dizer para você que nem o das mulheres funciona. Tem mulher que tem medida protetiva e morre com uma medida protetiva. Morre. Então quer dizer para você como que começa a violência contra as mulheres? Sutil. Sutil. Não começa com tapa, com chute, com facada. Começa com brincadeiras desonrosas, zombarias, tirando a mulher para várias coisas, zombando dela, fazendo os filhos rirem dela. Uma vez eu vi um vídeo que um homem casado, líder, curtiu onde uma criança dava na cara da mãe. E ele curtiu aquele vídeo, 100 anos atrás. Aquilo me incomodou. Eu falei, como que um homem curte um vídeo que uma criança bate na cara da mãe? Aí depois eu fui entender por que ele concordava com a violência. Porque o violento também era ele. Ele traiu a esposa. E o que é um tapa na cara, minha irmã? Para quem traiu? Então eu quero dizer que nós como igreja, nós não vamos colocar as coisas assim, numa espiritualidade cega. Crime é crime, irmãos. Crime é crime. Pecado se trata.
faz algo e é preso, não tem a opção de ser salvo? Claro que tem. Mas tem a opção de ser salvo, ficar lá bem guardadinho. E se duvidar, essa mulher que apanhou ainda vai visitar. Se fosse a mulher, o homem não iria visitar. O homem não visita nem mulher doente no hospital, muitas vezes. Então, quer dizer para você, mulher, guarde bem o que eu vou te falar. Somente um homem nos ama e vai ajudar outros homens a nos amar. E esse homem é Jesus. Não existe nenhum líder religioso nesse planeta, nenhuma igreja, nenhuma filosofia, nada acima de Jesus. Só Ele ama as mulheres. Somente Ele. Com amor sacrificial, amor de entrega. Então, que você se sinta amada, respeitada, honrada pelo Jesus que você tem servido, irmãos. Amém? A Bíblia não é um livro machista. A Bíblia não é um livro feminista. A Bíblia é um livro de justiça. Você quer direitos iguais, irmãs? Deus me livre. Por quê? Porque a mulher tem direito a algumas empresas, alguns lugares, e quando tem bebê, normalmente 6 meses de licença maternidade, correto? É assim, alguns dão 4, alguns dão 6 meses. Quantos dias a empresa dá para o homem? 5. Então tem que torcer para o bebezinho nascer na segunda-feira. Então eu quero dizer para você, é tão grave, eu vou falar uma coisa assim que é para horrorizar a gente. Nenhum homem sem Cristo é capaz de amar e respeitar uma mulher. Diga-se que estão elegendo para representar a ala feminina no Congresso um homem. Que diz que é mulher, mas é homem. Você sabe o nome? Eu não vou falar. Vai que derruba nosso corpo. O homem vai representar a mulher. E sabe o que ele falou de nós, mulheres? Que nós somos pessoas que gestam. Não deu a dignidade de chamar a mulher de mãe. Eu não sou pessoa que gesta, eu sou mãe. Então esse sistema que se diz proteger a mulher, a favor da mulher, é um engano. Tudo que eles fazem é cada vez mais subjugar a mulher. É tão sério que colocam homens para competir com mulheres em jogos. Irmãos, isso é covardia, porque homem pode falar o que quiser, mas biologicamente o homem sempre vai nascer homem. E mulher sempre vai nascer mulher. Pode fazer um malabarismo que quiser, a testosterona do homem sempre prevalece pela da mulher. Você sabe quando volta a testosterona na sua vida? Por isso tem que ficar no ponto com o mato peruano. Fica a dica. Então quer dizer para você, mulher, guarde isso. Todas as religiões, tudo aquilo, mulher, se pode ver, a mulher no altar pregando. Vai ver se tem alguma mulher pregando lá no Estado Islâmico. Malemar mostra os olhos. Mas Deus é justo. Ele vai cobrar, desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos, tudo que os maridos fizeram com suas esposas. Seja consciente ou seja pela ignorância. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Eu ouvi um líder religioso falar hoje. Eu fiquei pensando, por que eu estou vendo isso? Ensinando como se bate nas esposas. Que mulher não é digna, mulher não é gente, mulher é um bicho comparado a vaca, ovelha, cavalo. Mulher é na mesma comparação de um animal. Mulher só foi feita para dar para o homem o que ele quer, mais nada. Aí quando andam exterminando alguns livros, o povo fica horrorizado. É porque a gente não está lá, vivendo na pele daquelas mulheres. Eu não sei se você
sabe, mas as mulheres desses países islâmicos, elas pequenas são levadas a serem mutiladas. A mutilação, ela é obrigatória. Por que se mutila a mulher? Você sabe onde mutila a mulher, irmãos? Sabe? Como eu vou ter que falar? Tá bom. Eu vou falar. Eles mutilam a mulher em lugares para que a mulher não tenha prazer no casamento. Mutilação. Até hoje acontece mutilação feminina. Não é com anestesia no hospital. Então eu vou dizer para você, ame-se Jesus que te ama, meu mulher. Ame-se Jesus até o último dia da sua vida. Ame-se Jesus que livrou uma mulher de ser apedrejada porque foi pega em flagrante adultério. Sabe por que você tem que amar esse Jesus? Porque os homens não trouxeram o homem que estava no adultério, só a mulher. E ninguém cai em adultério sozinho. Tem que cair com alguém. Trouxeram só a mulher e se colocaram diante dos homens para ser apedrejado. E Jesus foi lá e denunciou todos aqueles homens. Falou assim, só quem não tiver pecado, você que está com a tua vida assim perfeita, pega uma pedra e tira. Todos, a vida dos mais velhos ou mais novos, foram embora soltando as pedras. E Jesus ensinou aquela mulher, ó, você foi livrada, você foi perdoada. Vai e não faça isso, porque aí você pode morrer. Então eu quero dizer para você, mulher, que você tem que muito comemorar o teu dia. Principalmente você, mulher que serve a Jesus, irmãs. Irmãs, você, mulher que serve a Jesus, tem muito que celebrar o seu dia. Muito. Principalmente sendo uma mulher, sendo cristã e morando no Brasil. Principalmente você sendo mulher, sendo cristã, morando no Brasil e morando no Paraná, irmãos. E principalmente está aqui na igreja de Morionga. Então, mulheres, eu vou dizer para você, Jesus nos trata com honra. O pecado de Eva já foi muito bem tratado por Jesus na cruz do Calvário. Nenhuma mulher precisa se sentir condenada, porque Jesus já pagou pelo pecado de Eva. Quem entendeu? Dia da mulher é para nós, mulheres, que entendemos o valor que a gente tem primeiro para o nosso Senhor. Amém? Nenhuma, irmãos. Eu já fui de algumas religiões. Tem algumas religiões, irmãos, que chamam a mulher bem carinhosamente de cavalo. De cavalo. Ainda faz questão de entrar nela, em Satanás. E quando uma mulher grávida entra numa das religiões, sabe como ela é falada dela? Ah, chegou alguém aí que está com bacuri no ventre. Você sabe o que significa estar com bacuri no ventre, irmãs? Bacuri é filho de porco. Assim que elas são recebidas grávidas em algumas religiões, eu já fui, eu sei como que é. Então olha que coisa mais linda, sua cavalo, sua gestora de bacuri. Assim que é chamado. Aí a gente chega para Jesus, o que eles nos chamam, irmãs? Mulher virtuosa. Aí Jesus fala para nós, né, que nós temos que ser tratada como um vaso mais frágil. Que os homens têm que entender como habitar com a mulher, não tratar ela com amargura. Jesus ensina como tratar as mulheres, irmãs. A mulher feliz é aquela que tem um marido que ouve Jesus e ensina como ele a tratar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, marido. A gente vai, eu já vou entrando aqui nessa questão para deixar para o final. Marido, sabe qual que é o melhor bem que você faz pela sua esposa? Você que é filho, que você faz pela tua futura esposa, ou pela sua mãe, pelas suas irmãs. Primeira coisa, homens, primeira, você quer deixar uma mulher feliz, é ter um homem que ore por ele. O homem não precisa saber muita coisa, mas ele saber falar só isso, e Jesus te abençoe, irmão, como desce.
fazer pela mulher. Guarde bem isso, eu estou ensinando algumas coisas, porque eu creio que seja muito necessário. Homens, vou dar uma revelação para você, vai que tira um peso das suas costas. Você não foi chamado para entender sua mulher. Diga, ufa. Você está liberto. Porque o homem fala, eu não entendo você. Mas não vai entender, irmãos. O homem não foi feito para entender a mulher. Por quê? Vou responder. Porque nem a gente entende. E querer que alguém não se entenda quando a gente não se entende é difícil. Então, homens não entendem. O que os homens têm que fazer quando tem alguma situação com a mulher? Que é a dica, homens. Ó, estou ajudando o casamento, estou ajudando o futuro casamento. Homens, acolhe. Diga, acolher não precisa entender, não precisa resolver, porque o homem quer resolver. É verdade ou não? O que está acontecendo? Não pergunta, está tudo bem? Não, o que foi? A pergunta é o que foi? Primeiro você acolhe. Quando você acolhe, fala, tá bom, vem aqui. Vai ficar tudo bem. Não precisa muita coisa. Pode ter certeza que você já resolveu o problema dela. Agora, quando fica perguntando, o que é? Que cara é esse? O que foi? Só piora o problema, irmãos. Quem entendeu? Eu estou falando porque é dia das mulheres. No dia dos homens, eu vou ver e falo para nós mulheres. Daí a alma masculina, quando da minha parte aqui. Então, eu estou vendo que as mulheres muitas vezes sofrem, porque muitas vezes elas querem, ou os homens querem, a difícil missão de entender. Às vezes a mulher só quer um homem que levante. Vou falar uma coisa, homens, e me ouçam, para a glória de Deus. O homem que chega às 5 horas da tarde e diga para a família, vamos família se arrumar para ir para o culto. Difícil isso. Não aquele que vai se cebando até 15 para 6. Para ver se decide se vai ou não vai. Eu não sei o que está acontecendo. Em alguns casos, a Bíblia fala que os homens têm que erguer mãos santas nos céus e orar o tempo todo. Cadê as mãos dos homens levantando a favor da sua casa o tempo todo? Cadê os homens de oração cobrir as mulheres? Sabe qual é a culpa da Jezabel do feminismo? É a ausência do masculino. É a ausência de homens. Graças a Deus que eu creio que não tenha ninguém nessa qualidade. Aquele homem que joga videogame o dia inteiro. Aí a mulher olha para aquele homem jogando videogame e pensa, o que eu fiz na minha vida? Dia inteiro. Aí fica fraco para as coisas de Deus. A gente quer homens que nos defendam. Se tiver uma guerra, que Deus nos livre, né, irmãos? Nem combustível para avião nós temos. Mas Deus nos livre de qualquer guerra, irmãos. Deus nos livre de soldados. Eu vi um vídeo que lá na Bahia estava passando um drone e o pessoal estava achando que era uma nave espacial, era um drone. Olha que preparação filomena para poder ter uma guerra no Brasil. Então, eu quero dizer para você, homens, se levanta, homens. Se levanta. É uma postura de homem. Quando der 5 horas, domingo que vem, que seja você a tocar um chofar na sua casa para a tua família se arrumar. Põe em ordem a casa, vamos. Quando tiver um evento, que não seja a mulher, vamos, por favor, pelo amor de Deus, vai. Mas seja homem, vamos. O líder da casa, mas o líder para as coisas corretas, espirituais, para aquilo que honra ao Senhor. Quando você for homem masculino, você vai ter uma mulher feminina do seu lado. Agora, quando o homem for feminino, ele vai ter um outro homem dentro de casa.
Que vai olhar para ele e falar, bora, homem, vamos. Então, por favor, esse dia da mulher, vamos ser mulher. E homens, olhem por mulheres. Muitas distorções de identidade por aí a falta do masculino. Ensinar a mulher a ser feminina. Quem entendeu? Nós tivemos um culto de mulheres maravilhoso sexta-feira. Glória a Deus, um evento muito bom. Mas eu creio que futuramente nós vamos ter congressos de homens. Gente, então, a crise estava tão séria que Deus dá até estratégia para pegar um monte de homens, enfiar eles de roupa laranja e colocar numa montanha. Para ver se... Quem viu isso? Como é que é o nome disso? Pegar homem por laranja, vai, sobe na montanha. Fica lá até sem entender que você é homem. E é caro, irmãos. Jesus é de graça, salve seja, ele é de graça. Então eu quero dizer para nós não queremos ter papel de homem, nós não queremos função de homem, nós não queremos lugar de homem, nós queremos ser cuidadas pelos homens. Não gostaria de ver final de culto mulher carregando cadeira e homem do lado assim. A mulher ameaçou de levantar uma cadeira, o homem fica, não, deixa que eu levo. Quem entendeu? Vamos ensinar, né? Às vezes está uma mulher com o filho, com a bolsa, com tudo, e o homem fala, acaba essa bolsa dessa mulher, ajuda. Irmãos, lá me diz é testosterona. É o olhar para calma aí. Nessa situação está precisando de um homem. Mas hoje os homens estão alguns fragilizados, cabisbaixo. Não deve ser estrogênio. Nem que você está comendo. Vai estar na comida isso. Deve ser da água. Ele está contaminado. Você vai ser o homem mais feliz da terra, irmão, sendo um homem. Porque você vai estar fluindo na sua identidade. Melhor conselho que um pai deu para um filho. Gente, que conselho lindo. Davi estava para morrer. Morreu o pai, o rei Davi, maior rei de Israel, venceu todas as guerras. Estava para morrer no leito de morte. Ele olha para Salomão, o sucessor dele, e diz assim para o filho: Salomão, seja homem. Oh, ele foi um homem de Deus, depois um homem das trevas. Ele começou como de Deus, depois ele viu mulher, e achou que esse homem foi mulher. Então, se também fala, meu filho, seja homem, seja homem. Então, mulheres, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para criar nossos filhos meninos como homens, amém? As meninas como meninas, e cada um no seu papel, e Deus vai abençoar todos, amém? E mulheres, eu vou dar um final para vocês aqui também, para nós fecharmos essa parte. Está feliz, mulher? Está feliz? Irmã, se você tiver qualquer coisa, foi feito um teste, isso aí foi feito algo estudado, foi feito um estudo. Se o homem dele se dá conta de tudo, ele vai fazendo menos. Aí eu vi uma mulher que conseguia pegar um galão de água de 20 litros nas costas. E o homem estava de costas. Olha que ela pegou aquele galão e depois para pôr no bebedouro. Um monte de homem fazia assim para ela. Tipo, não faz isso. Não faz isso. Ela olhou o marido, soltou o galão de 20 litros e chamou ele. Olha. Sempre. Foi colocou. Ela podia ter feito. Mas ele precisava exercer o papel de homem. Tem muita coisa que a gente dá conta de fazer, mas a gente não quer fazer. Porque tem homem para fazer. Entendeu? Irmãos, eu sei trocar gás. Pergunta se eu troco gás. Sabe quanto tempo que eu troco gás? Pergunta para mim. Quanto tempo você troca gás? Quanto tempo você troca gás? Isso eu casei. Desde que eu casei, quando meu marido não está. O rapaz que entrega o gás, ele troca para mim. Ele já é conhecido, uma empresa conhecida, ele entra lá dentro, o rapaz educado, troca e vai embora.
O dia que o rapaz estava vindo, estava só ele e o Esdras. O Esdras pegou uma idade e falou, meu filho, pode pegar esse bujão, tira tudo aí e leva lá para o homem que trocar o dessa. Agora é tua vez. Então você podia fazer, mas eu fazia na casa do pai da minha mãe. Mas eu casei no próprio casa. Não troco chuveiro. Quem entendeu? Olha o nome de uma profissão bonita aí no mundo chamado marido de aluguel. Aluga-se marido para fazer aquilo que o marido da casa não faz. Você acredita? Marido de aluguel. E eu vou dizer para você, nós temos que cuidar, porque Deus quer colocar tudo em ordem, amém? E ninguém precisa carregar pessoas. Irmãos, o homem funciona debaixo de estresse, porque ele foi preparado para ele. O homem funciona. Parece que não funciona, porque eu me abraçar, não vou deixar ele estressado, não vou pedir para ele trocar a luz. Tem que pedir, porque o estresse faz ele funcionar o combustível dele. Ai não, aí vai ficar chateado se falar que a torneira faz 6 meses que não funciona. Ele vai ficar estressado comigo. Não vai falar, a torneira não funciona. A grama está calma, precisa passar um negócio lá. Porque ele funciona, porque ele precisa estar em combate. Isso é um instinto masculino. Mas agora você fica poupando o homem. Se eu falar, vai dar briga. Que briga, mano? Põe esse homem para fazer. Entendeu? É só, filho. Para fechar, a gente fala assim, mulheres têm múltiplas funções, verdade ou não? Mulher é esposa, é mãe, é filha, é nora, é irmã, é líder, é discípula, é funcionária, é empresária, mulher é um monte de coisa. Aí as mulheres ficam tudo perdidas porque elas pensam assim, como eu faço para dar conta de tudo? Tudo isso que eu sou, é muita coisa. E é verdade. Quer que eu fale para você como que a gente vai funcionar, irmãos? Uma coisa de cada vez. Quer entender? No momento que você está sendo mãe, no momento que você está sendo mãe, você não tem que se preocupar em ser esposa, profissional, tá? Se dedica a ser mãe naquele momento. Não queira ser amiga, dar conselho, uma amiga, aí mandar uma mensagem. Você está com o teu filho, é um momento precioso, é você e o teu filho. Nesse momento você é a mãe. Entendeu? Não requer ter todas as funções na mesma hora. A hora que você está no teu trabalho, só no teu trabalho, dedique-se ao teu trabalho, faça o que tem que fazer. E não fica preocupado com outras coisas que você não consegue resolver. Ter várias funções e funcionar nelas é fazer as coisas uma coisa de cada vez. Porque aí eu faço ao inverso. Mulher não funciona no estresse. Mulher não funciona estressada. Quem já percebeu? Mulher não funciona. Não é da natureza da mulher ficar debaixo de estresse. A mulher tem que estar em paz para fazer as coisas, porque a Bíblia diz que o espírito da mulher tem que ser dócil, tranquilo e em paz, que ela fazer as coisas certas. Então a mulher tem que ter paz para ser o que ela tem que ser, e o marido tem que contribuir também, ajudar, porque a mulher em paz, ela traz paz para casa, ela traz paz para o ambiente. Quem entendeu? Mulher não funciona debaixo de estresse. Não adianta o homem pedir 10 coisas para a mulher. Porque se ela se estressar, ela vai até fazer, mas vai ser com alto custo. Mulher não é máquina. Diga, eu não sou máquina. Diga, eu não sou robô. Diga, eu não sou IA. Eu sou humana. Limitada. Fala, irmã, sou limitada. Porque nós somos, gente. Amém? Gostaram, Dani? Deu para entender algumas coisas?
Tua vida já melhorou por causa disso. Então já sabe, o homem não pode estressar a mulher. E a mulher deve estressar o homem. Homem não tem conta para pagar. Não tem conta para pagar. A mulher, o homem está assim, ó. Meu Deus, tem que pagar o aluguel da igreja. A mulher fala, Deus vai dar. Deus vai dar. Daí o homem fala, mas é que vocês estão cobrando. Mas Deus vai dar. Mulher que para Deus vai fazer. Mulher, nossa pai para Deus vai fazer. Deus vai fazer. Quem entendeu? Deus vai fazer. Fala que traz fora, Deus vai fazer. Porque a mulher é intercessora. É tão grave a forma que Deus vê o homem, tratar a mulher, que a Bíblia diz assim: se o homem tratar a mulher com amargura, com dureza, com aspereza, se ele orar, Deus não ouve. A Bíblia diz isso. As suas orações ficam impedidas. E se a mulher não se dedicar à casa, aos filhos, uma boa dona de casa, aos filhos do marido, a Bíblia diz que a mulher vai pregar a palavra, mas ela não vai ter filho. Por que Deus faz isso? Porque a mulher gosta de falar, então a fala dela não vai ter efeito. E o homem precisa de Deus, para que Deus não vai ouvir. Complicou para nós, né, povo? Glória a Deus. Amém? Então, o Senhor vai nos dar bastante sabedoria, amém? Para conciliar tudo isso. Verdade ou não? Amém? Então, eu gostaria agora que só os homens ficassem de pé. Todos os homens. Vamos começar expressando eles. Olha que eu vou dar para fora. Amém? Estou falando isso, eu estou ajudando vocês entenderam, né? Estou ajudando vocês não imaginam. Você está precisando ouvir a sua mulher. Mulher quer é um perigo. Mulher que não cobra nada é um perigo. Ela está elaborando coisas terríveis. E se ela falar, tá bom. Entendeu? E tem homem que é melhor que quer. Homem que eu quero dizer para nós, primeiro, mulheres, que o Senhor nos ama, amém? Mas eu quero dizer também, mulheres, nós estamos aqui porque nós honramos os homens, tá? Aqui nós cremos na posição do homem de líder, na posição do homem de sacerdote, na posição do homem de cabeça. Nós cremos nisso. Mas neste momento eu gostaria que os homens orassem pelas mulheres hoje. Essa igreja vai ter um dos maiores avivamentos de homens. Porque é muito comum a igreja sendo muito levada por mulheres, grupo de mulheres, intercessão de mulheres muito envolvidas e a bondade de Deus com a igreja. Mas aí Deus vai levantar os homens. Homens de oração. Homens que vão trocar aí o videogame pela Bíblia. Por uma palavra, homens que não vai ficar escorado em mulher, só vai no culto se a mulher for, só vai fazer se a mulher fazer. Meu Deus, Deus me livre disso. Homem que tem postura de homem, homem que crê em Deus de verdade, um homem de fé. Se você ler lá os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, 95% é homens. Porque o homem tem disso, o homem carrega dentro dele essa natureza que Deus deu de liderar, de ser cabeça, de ir à frente. É a essência do masculino que o diabo quer distorcer. Mas nós vamos hoje começar um movimento no mundo espiritual de homens intercessores pelas suas casas. Toda vez que a Bíblia fala de homens intercessores, Deus fala de homens extraordinários. Mas eram homens: Moisés, Abraão, Daniel, Samuel, eram todos homens intercessores. E cadê agora essa geração de homens que intercede, que busca o Senhor pela família, pela nação? Eles estão aqui, amém? Amém? Então eu gostaria neste momento, você, homem, que está com a sua esposa, filho, ou
você, mulher que está sem o marido, eu gostaria que o homem Pedro orasse junto, abençoando todas as mulheres, amém, homens? A tua oração é muito poderosa, por isso que o diabo tenta calar, amém? E nós vamos orar. Pode encostar a sua esposa, se tiver alguém perto. Isso, pode encostar, mas outros homens assim, encosta aqui na sola, encosta, chega perto, isso, olha a tua mão aqui, orando aqui, ó, olha, por favor, para a dona Patrocínio, aquela série, eu quero assim, uma mulher fez assim uma oração, isso, olha que lindo lá, o Gigi olhou para grande mulher na vida dele. Que linda. E nós vamos orar, amém? Glória a Deus. Pode pôr o louvor e você pode começar a orar. Pai, em nome de Jesus, como sacerdote, Senhor, levantamos a nossa voz em direção das nossas mulheres, esposas, mães, filhas. Declaramos que os céus estão abertos sobre a cabeça delas e toda sorte de bênçãos e milagres venham em suas direções. Declaramos que toda maldição está quebrada, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir está caindo por terra hoje na vida das nossas mulheres. Elas são uma bênção, Senhor. Elas são o vaso mais frágil e nós cuidamos e cuidaremos para que o teu nome seja exaltado nelas e através da vida delas. Declaramos toda a sorte de milagres sobre a vida das nossas mulheres. Guardamos elas, Senhor, debaixo de intercessão e oração. E declaramos o milagre do Senhor, a bênção do Senhor. Venha sobre elas nessa data especial. Guarda, multiplica a unção sobre a vida delas. Prospera nossas mulheres. Façam delas mulheres felizes, alegres, contentes. Mulheres diferenciadas nessa terra. Elas, Senhor, verdadeiramente são pedras preciosas do Senhor. Elas, Senhor, excedem, Senhor, o que tem de mais excelente. Nós abençoamos o destino e a identidade das nossas mulheres e declaramos sobre elas a unção que despedaça jugos sobre a vida delas, do alto da cabeça, a planta dos pés, a sua cobertura, a sua guarda, a sua segurança. Elas são belas, formosas, honrosas. Nós declaramos, Senhor, a unção nova e fresca da parte do Senhor. Traga da tua paz sobre nossas mulheres. Livra as mulheres da nossa nação. Livra as mulheres do nosso ministério. Livra as mulheres dentro de cada lar, de todo intento de violência, de todo intento da morte, de tudo aquilo que tenta matar, roubar e destruir as nossas mulheres. Que hoje seja desfeito e aniquilado em nome de Jesus, porque nós abençoamos as nossas mulheres e declaramos sobre elas toda a sorte de bênçãos. A partir de hoje, novidades da parte do Senhor, o teu carinho, o teu amor, o teu poder e a tua unção, Jesus. Tu que és o sacerdote dos sacerdotes, tu que és o Senhor dos senhores, tu que és o pastor dos pastores, venha sobre nossas mulheres de uma maneira poderosa, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, eles podem se assentar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Eu acho tão interessante quando você começa a conhecer as histórias dos patriarcas da Bíblia. Você vê que Sara e Abraão não tinham filhos. Sara é estéril, sugeriu que Abraão tivesse um filho por intermédio da serva dela. Ele aceitou e não resolveu o problema deles. A Bíblia diz que o filho de Abraão, Isaque, também teve uma esposa. A esposa era estéril.
E a Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca. Olha a diferença. A Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca. A Bíblia diz que Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó teve 2 esposas naquela época. Não que era legalizado, mas era permitido. Ninguém que é permitido é porque é legalizado, né? E pela cultura, ele teve 2 esposas. E a esposa dele, Raquel, não podia ter filho. E Raquel foi falar com Jacó: dá-me filho, senão eu morro. E Jacó falou para ela: eu sou Deus para dar filho para você? Ó, que B.O. Um dia eu estava lendo isso, falei: ó, que homem. O pai dele orou pela mãe, ele deu essa resposta seca. Aí um dia eu fiz um aconselhamento com uma moça que estava tendo um problema no casamento há uns anos atrás. Ela: ai, meu marido fala grosso assim comigo. Eu falei: eu na vida também. Vou ler para você essa história de Jacó. Tá aqui a história de Jacó, o jeito que ele respondeu para a mulher dele, para Raquel. Então, muitas coisas que as mulheres precisam estão na oração do marido. Não na oração, não. Se o marido é cristão, ele tinha que ser o primeiro a orar por qualquer situação pela esposa. E eu acho lindo que Isaac orou por ela ter filho. Ela nem se desesperou, ela só falou para ele. Ele falou: você é sério? Eu vou dar. E Deus deu. Agora, quando chegou na vez do filho dele, Jacó, ele não orou pelas coisas dele. Então, eu quero dizer para nós que é muito sério essas questões. Mas ainda, Deus permitindo, a gente faz um congresso só de casais, amém? Aí a gente faz ali, amém? Aí a gente põe algumas coisas em ordem. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria saber, vai ter algum testemunho essa noite? Alguém vai testemunhar? Algum testemunho? Vai ter. Então pode vir. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela minha noite. Amém? Shalom, igreja, tudo bem? Eu vou ser bem específica para não prolongar muito. Eu queria falar um pouquinho sobre a parte de maternidade. Eu tenho 26 anos, eu sou casada já nesse curso há uns 10 anos. E quando eu tinha 11 anos, minha mãe e meu pai se separaram. A minha mãe saiu viver a vida dela e meu pai me criou. Então aí vem o meu primeiro abandono. Abandono da parte da minha mãe. E ela não nos abandonou completamente, né? A gente passava nessa semana com ela. Entendo que ela e meu pai passaram por diversas questões no relacionamento deles. Mas não veio ao caso isso. É só para especificar o porquê, né? Então, ela decidiu, eles entraram em consenso que ele criasse a gente. O pai nos criou muito bem, graças a Deus. Porém, teve esse envolvimento com ela, né? Com 15 anos, me converti e até 2025 eu permaneci na igreja que eu me converti. Fiquei por quase 10 anos lá. E durante muito tempo foi bênção, eu me senti acolhida durante uma época, porém, passou um tempo da convivência, eu comecei a ver que a parte maternal de volta me pegou, mas na parte espiritual. Tinha a minha pastora, a pastora auxiliar da minha pastora titular, ela foi uma mãe para mim. Mas a pessoa que era para ser a fonte principal da minha vida, além do meu pastor, né, que era o líder da igreja, era para ser ela, a minha fonte principal acabou vindo uma decepção muito grande. Então foi o meu segundo abandono da parte maternal. Nunca tive problema com a parte paternal, mas a parte maternal me quebrou muito. E sexta-feira agora a gente teve o evento de mulheres, que o tema era a mesa.
Há quase um ano atrás, eu tive na minha antiga igreja que tem uma mesa, a mesa pura. E foi a mesa que me destruiu e me quase me tirou da presença de Deus. Através desse dia que aconteceu toda essa questão, eu sofri por uma traição, calúnia contra a minha pessoa, ofensas e mentira. Em 2022 para 2023 eu tive minhas primeiras crises de ansiedade. E em 2023, mais ou menos, foi quase um ano. Deus, ele tirou todas essas ansiedades que eu estava tendo, nunca mais tive. E depois que teve esse evento do tema Mesa, que cura, que não veio para minha cura, voltou todas as minhas ansiedades, todas as minhas dores, e todo o sentimento de rejeição, abandono voltou. E eu comecei a ter muitas e muitas crises de ansiedade. A minha cabeça começou a virar totalmente ao contrário do que era. Eu sou uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito cuidadosa e cautelosa com muita coisa. E Satanás, ele entrou na minha vida através do ódio, da raiva que isso me trouxe. Porque através da pessoa que eu menos imaginava, a minha pastora, ela fez coisas horríveis em referente à minha pessoa. E através daí já começou a trabalhar na questão de ódio, de raiva. E isso foi uma porta que nem o pastor pregou, acho que foi semana passada, sobre o preguinho. E esse foi o preguinho da minha vida, que ele entrou semeando ali no meu coração. Eu permitindo que ele entrasse através da raiva. Para vocês terem ideia, o quão ruim eu fiquei, eu moro do lado da minha antiga igreja, né? Eu escutava a minha pastora chegando e falando: paz, irmãos, da minha casa, o meu corpo, meu pé a cabeça me arrepiava e me dava calafrio, eu sentia ódio. E eu falava pro Robert: como que eu vou numa igreja que eu tenho ódio de escutar a voz da pastora lá da minha casa? Não tem coerência isso, não tem como isso acontecer. Porque eu tô com o meu coração totalmente frio. E eu não consigo mais ir para a igreja, não é verdade na igreja mais. Por conta de coisa que uma pessoa fez. Aí aconteceu que a Jana e o Cleiton sempre chamaram a gente para vir aqui. Eu sempre falava: eu não vou vir aqui, eu já tenho igreja. E eles falavam: vamos lá, vocês vão ser amados, vão ser honrados da maneira que vocês merecem. Porque eu sempre amei trabalhar para a obra. Eles nos conhecem há muitos anos, a gente trabalhou com a rede jovem desde que o Pedro tinha 3 meses de vida. Então, eu sempre renunciei todos os meus sábados, os meus domingos. Eu deixei de viver muita coisa em família, porque eu amava estar na igreja, eu amava estar lá servindo e adorando a Deus. Só que por conta de coisas que uma pessoa fez, aquilo esfriou completamente. Aí surgiu o dia que a gente veio aqui, né? O Cleiton achando trouxeram essa bomba aqui para a pastora. E para a glória de Deus, estamos aqui até hoje, né? Mas eu cheguei aqui completamente desacreditada. Eu via Deus no pastor e na pastora. Mas eu não conseguia acreditar. Para mim eu ficava: será que é real? Será que é verdade? Eu vou me iludir de novo, não vai acontecer tudo de novo isso. E aquilo foi gerando dor, até que um dia eu queria por socorro. Eu falei: pastora, a senhora precisa ir lá em casa, porque eu estou vindo aqui, mas não está dando certo. E foi quando eu falei para ela ir em casa, ela e o pastor foram, até que o pastor deixou de ir num evento muito importante que ele tinha. E eu falei: pastor, a gente tem me avisado, a gente remarcado. Aí ele falava: não, meu compromisso mais importante é esse aqui, é agora, estar aqui com vocês. E isso cativou a gente e mostrou pra gente o quão amado a gente poderia ser nesse lugar. E aquilo foi envolvendo nossos corações, o meu coração foi tirando toda aquela casca, toda aquela coisa que corroía o meu coração. E através daquele dia que eles demonstraram isso e foram, foi algo que começou a transformar o meu interior. Aí sábado, sexta-feira agora teve o tema A Mesa. Quando eu vi esse tema no título do bannerzinho que foi postado no Instagram,
o meu corpo estremecia. Eu falava, meu Deus, vai acontecer tudo de novo. Era o espírito maligno, coisa do diabo. Isso estava passando na minha cabeça, querendo me trazer medo, pavor. E peguei eu e pensei, eu não, está repreendido em nome de Jesus. Aquela mesa, ela quase me destruiu, ela não destruiu, porque eu ainda tive forças para correr e me lançar aos pés de Jesus. Essa aqui é a mesa que está me curando e me restaurando todos os dias. Aí teve momentos muito importantes, valiosos aqui, mas teve um momento em específico que essa mulher, bem claro, que ela não me falou nada. As mulheres que estavam aqui, sabe, ela só estava ministrando. E o momento que ela veio, até o momento que ela veio, ela só falou com todo mundo e ela encostou em mim, no meu ombro. Fez um carinho na minha cabeça. E ali Deus confirmou o quão amado eu sou. E todas aquelas dúvidas que eu tinha, será Deus, que eu estou conseguindo liberar perdão, porque liberar perdão não é da noite pro dia, gente. Não é você chegar, me perdoa, tá? Mesmo que você não tenha feito errado, você quer ser humilde e quer tirar aquilo de você. Não é você chegar da noite pro dia, porque isso é mentira. Isso é uma mentira, uma enganação. Você não consegue perdoar da noite pro dia. É um tratamento, é um processo. E Satanás estava colocando essa dúvida no meu coração. E eu até falei com a pastora, será que eu estou conseguindo perdoar? Será que eu estou conseguindo? E a partir do momento que ela encostou em mim, foi uma confirmação que Deus já está fazendo a obra realmente. Desde o dia que eu vim aqui, mas a cada dia que passa, eu estou me sentindo melhor, porque antigamente, até uns meses atrás, uma amiga mandou uma foto minha, a gente sentada, a gente tendo um tempo de comunhão lá e ela estava do meu lado. Alguns meses atrás ela me mandou essa foto e ela me arrepiava do pé à cabeça e eu ficava nervosa. Eu falava, meu Deus, essa mulher não quer mais nem ver na minha frente. E esses dias eu não sei porquê, do nada ela me mandou a mesma foto. Eu olhei para aquela foto, eu dei risada, eu falei, tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Coloquei a mão na testa dela, já veio essa foto. Falei, Deus, abençoa ela para ela ser uma pessoa melhor, porque eu tive força de me reerguer, de procurar pessoas dispostas verdadeiramente a me ajudar, mas teve muita gente que não teve essa disposição, essa força, essa vontade. Quando eu entrei nesse ministério, ele era um ministério formado por mais de 500 pessoas. E quando eu saí de lá, não tinha nem 50. Então, ela machucou muita gente que eu conheço, ela me machucou muito, mas é algo que Deus está tratando comigo já, e eu estou procurando trazer essas pessoas também que estão precisando. E a pessoa conhece até algumas. E é muito triste a questão da carência, só que hoje eu posso dizer verdadeiramente que eu tenho uma mãe. E sexta-feira foi a segunda confirmação que Deus colocou no meu coração, porque a primeira confirmação foi no dia do encontro de mulheres, que eu também chorei para ela, e eu falei, pastora, é muito doido isso, é muito estranho para mim, mas pode dizer que eu tenho uma mãe, eu posso contar. Ela olha pra mim, ela sabe quando eu não tô bem, e ela se importa verdadeiramente comigo. E isso era coisa que eu não tinha mais. Então eu era muito, eu vou fazer, eu vou tomar as dores, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e isso me gerava muitos traumas, isso me gerava muita ansiedade. E quando a gente tem mulheres para conversar, mais uma mãe, eu não cresci com a minha mãe. Eu casei cedo, casei com 16 anos. Então, daí em diante a gente quer ser mulher, né? Não, eu vou aguentar tudo, não preciso contar para ninguém. Mas nós mulheres, a gente precisa de uma mãe. E hoje eu posso te dizer que Deus ele tem me curado dia após dia. E todo aquele ódio, aquela raiva que eu tinha, eu não tenho mais. Até que um dia eu cheguei aqui na igreja, a pastora olhou para mim e falou, meu Deus, você está com outra expressão. Porque eu estava com um semblante triste, com uma raiz de amargura muito grande. E hoje em dia eu estou com quase zero. Eu digo que quase zero porque um dia Deus vai me preparar o momento, a hora. E do mesmo jeito que aquela mesa me machucou, essa mesa vai fazer com que nós sente, converse e se acerte. Então vai chegar esse dia, ainda não chegou, vai chegar. Mas hoje eu quero dizer para a igreja que eu fui acolhida e eu estou sendo muito amada. E eu sou muito grata a Deus, porque isso poderia ter me matado. Só que Satanás está aqui, ó, na sola do nosso pé, porque ele não pode, porque o Deus que ele me serve é maior que todas as coisas. Amém.
pode me chamar tanto uma pessoa que a gente não conhece. Mas eu amo muito ela e ela sabe disso. Não pastor também, eu não vou ter. Glória a Deus. Amém? Tem um vídeo para soltar, então, do culto de mulher. Do culto de mulheres. Pode soltar, por gentileza. Glória, homens, que banquete. Meu Deus, você sabe que tem muitos eventos maravilhosos que acontecem, mas eu vou confessar algo aqui publicamente. Esse foi o primeiro evento que eu me lembro que eu consegui comer, sentar e comer. Comi um pudim da Andressa, pudim do sonho, borda do sonho, pudim do sonho, comi pudim, comi os pastelzinhos da família Gomes,
Daí outras coisas eu não sei quem trouxe, vou falar os que eu sei. Ouvindo histórias de mulheres, histórias tão profundas, e daí comeu ouvindo essa história. Foi uma vez. Então, agora, eu vou passar uma palavra bem breve. 8h20, nós vamos servir a ceia e o louvor só. Tranquilo? Combinado? Eu creio que a gente prepara a lenha, mas Deus manda o fogo como Ele quer. Eu preparei uma baita lenha aqui, irmãos. Mas o fogo Deus manda como Ele quer. Amém? Glória a Deus. Quem é que já está abençoado nesse fogo? Está muito abençoado, amém, irmãos? Então, se você está com o teu projeto de vida aí, você vai saber que o nosso decreto do mês de março é esse. Já coloca, por gentileza, para mim na tela o texto que é Romanos 4,17. Então, o tema do mês de março é: a minha voz será como trombeta profética, declarando vitória e chamando à existência aquilo que não existe. Então, nesse mês de março, mês de fevereiro, foi ministrado sobre sair dos cativeiros. Eu creio que o testemunho da Evelyn foi um testemunho muito sério. O que é sair do cativeiro do ódio, da raiva, da mágoa, do rancor, a ponto de ouvir uma voz e o corpo ter reações? Isso é cativeiro, irmãos. E ela saiu. E Deus tirou, nem sabia que ia dar um testemunho tão completo dessa forma, mas abençoou todos nós, amém? Primeiro, abençoou para que a gente não faça isso com outras pessoas. E segundo, para acolher as pessoas que a gente não conhece a história delas, né? Então, o texto do mês de março é Romanos 4,17, diz assim, ó: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus é um Deus, é o nosso Criador. E Ele não só criou no início, Ele continua criando. Ele cria até o que não existe por nossa causa. Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre janela onde não tem janela, porque Ele cria como Ele quer. Amém? Ele faz acontecer, Ele cria. Então, se nesse mês de março a questão é que a minha voz será como uma trombeta para anunciar, para falar, para declarar, eu quero dizer para nós essa noite algo que pode roubar a nossa palavra profética. Algo que pode querer fazer calar a nossa voz no mundo espiritual. O tema dessa ministração é voltando a profetizar. Voltando a profetizar. Porque tem muitas coisas que querem calar a nossa voz. Você acha que você muitas vezes tem dificuldade de orar? É algo normal? É algo só com você? Não, eu gosto de uma expressão que diz que não existe oração de guerra. A oração é a própria guerra. Então existe algo que quer nos fazer parar de orar, de declarar palavras, ao invés de profetizar, ao invés de declarar o que Deus diz, começamos a falar totalmente ao contrário. E uma coisa que pode nos fazer parar de profetizar se chama depressão. Então hoje eu quero só abrir um espaço dentro da nossa alma, do nosso espírito, para falar de um assunto, infelizmente não novo, mas muito conhecido e também muito vivido. Então eu quero falar da depressão. A depressão pode calar a voz de muita gente. E o pior, sem saber que está em depressão. Como não saber? Ignorando os sinais. Então o texto que eu vou estar baseando essa ministração está em 1 Reis 19. E nós vamos aqui nessa noite aprender como Deus trabalha com alguém que está debaixo
da depressão. Primeira Reis, capítulo 19. Esse tema, essa palavra, surgiu no meu coração ontem à tarde. Ontem à tarde, eu estava pensando em muitas coisas. E eu nem estava pensando sobre o culto de hoje. Eu estava só pensando sobre a gente prestar atenção aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às situações, sejam elas naturais, sejam elas espirituais, e identificar na nossa vida qualquer sinal, qualquer sinalização de uma possível depressão. Deixa eu dizer para você uma coisa bem séria, caso você não saiba, ou se você sabe, só para confirmar. Existem os depressivos passivos, é aquele que acabou se entregando, acabou se excluindo, acabou se anulando em muitas coisas. Mas existem os depressivos ativos. São as pessoas que vão trabalhar, que estudam, que fazem suas coisas, que têm uma vida normal, mas dentro delas, ela está morrendo. Porque a depressão, presta bem atenção no que eu vou falar, a depressão é uma mensagem de que algo vem morrendo lentamente de dentro para fora. Então é um processo muito lento, devagar, mas que vem matando. E muitas vezes, por não prestar atenção, vai deixando passar. É só isso, é só aquilo. Só que vai passando e vai cada vez trazendo mais morte, se alastrando. E nessa noite, como igreja, eu creio que nós estamos debaixo do poder de Deus para nos curar. Seja uma depressão orgânica, natural, ou seja uma depressão espiritual. Porque Ele cura das duas formas, amém? E nós não estamos aqui para dizer que depressão é frescura, é falta de fé, é isso. Não. Nós estamos aqui para rotular nada. Nós estamos aqui para declarar que tem jeito. E o Deus que ressuscita os mortos, como bem falou Romanos, Ele pode nos ressuscitar em todas as áreas. Amém? Você crê nisso? Você está disposto a ficar exposto à palavra? Eu creio que 90% dessa palavra é para mim. Daí vocês podem dividir entre vocês. Porque eu sou a primeira pessoa a ter que me avaliar todos os dias. Todos os dias. Na vida de fé não existe super-homem. Na vida de fé não existe pessoas que nunca vão passar por dificuldade. A Bíblia diz que o que nós lidamos nos líderes é a fé. Então muitas pessoas passam por situações e levam uma fé que nos inspira. A vida, a dificuldade não nos afasta, mas a forma que ela vai lidando, a fé que ela aplica em cada dificuldade, é o que nos inspira. Nós não seguimos um líder perfeito, que não tem problema, que não tem dificuldade, que não tem limitação, não. O único que é assim perfeito é o nosso Jesus. Agora, todos os homens que se propõem a servir no reino de Deus estão sujeitos a todos os tipos de assolações. Quem entendeu? Eu sei que você pode identificar algo na tua alma e eu creio que seja bem honesto com você, porque conforme a nossa honestidade é exposta, a nossa cura também é. Amém? Glória a Deus que o silêncio caiu. Amém? Tá fresquinho, né? Dá pra... Então, 1 Reis 19, do 1 ao 18, diz assim: Acabe, o rei Acabe, rei de Israel, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe, façam-me os deuses
Como lhes aprover se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles? Ou seja, Jezabel, a mulher de Acabe, a rainha endemoniada, ela diz assim, que os deuses que eu sirvo me castiguem se eu não matar Elias. Temendo, pois, Elias temeu Jezabel. Elias tinha acabado de exterminar mais de 850 falsos profetas e derrubar todos os altares. E aqui ele, uma mulher, manda ameaçar. Então, uma ameaça de uma mulher não é uma ameaça de uma mulher. Então, você vê que essa mulher estava debaixo de influência demoníaca. Porque ela não mandou um recado para Elias. O que foi enviado para Elias foi um espírito de intimidação. E diz aqui, temendo, pois, Elias, ele ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu poço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto no caminho de um dia, ele sozinho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? Pediu a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Depois deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Voltou-se segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, uma brisa suave, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se em pé à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Então aqui temos a história de um profeta, um dos maiores profetas de Israel. Eu estive nesse Monte Carmelo, que ele confrontou os profetas lá quando eu fui em Israel. Fizemos uma oração lá em cima, muito extraordinário.
Então essa história conta a história de um profeta que teve depressão. E aqui eu não quero passar todas as informações, creio que nós poderemos futuramente fazer uma ministração meio que sequencial sobre o assunto, mas eu quero dizer para você algo. A depressão pode ser de duas formas. A depressão pode ser natural, orgânica, metabólica. Ela pode ser tratada com psiquiatra, psicólogo, medicamentos, endócrino, alimentação. Então a depressão pode ser cunho orgânico, natural, e ela pode ser tratada por terapia. Mas também a depressão pode ser oriunda de ataques malignos, como opressão, medo, angústia. Existe uma tristeza momentânea. É uma falta de motivação, desânimo. Então é natural, então um momento de um desânimo, um momento de uma tristeza, que é um momento, todo mundo passa, amém? Passa, é um momento, só que é um momento, depois recobra, depois retoma. A depressão vai além, porque a depressão é a persistência dessa tristeza. Ela persiste. Ela cresce. Ela não para, a tendência a ela é ir crescendo. Porque você passar por uma tristeza, por um fato que aconteceu na sua vida, é natural, é normal, é o esperado. E ninguém deve se culpar de ficar triste por situações que acontecem. É o natural, é a nossa defesa até mesmo, porque no momento de uma dificuldade, uma desilusão, uma situação difícil, a tristeza é a resposta que a gente foi atingido, que aquilo nos atingiu. Então é natural. Uma perda, algo, é natural a tristeza vir. A questão está quando essa tristeza ela não passa. E além de não passar, ela vai acarretando outras coisas. Por exemplo, ela começa a influenciar a qualidade de vida de uma pessoa. Onde a pessoa começa a ser afetada na sua forma de pensar, nas suas ações e também na que ela sente. Existe um conjunto de interferência nos seus pensamentos, nas suas ações e também na sua forma de pensar. Vocês perceberam que Elias teve essas três situações? A ação dele mudou, ele foi fugir para o deserto. Os pensamentos dele mudou porque ele queria que o Senhor o matasse. Elias não queria cometer suicídio, irmãos. Elias queria que Deus o levasse. E outra, ele também começou a questionar tudo o que ele fez. Tudo. Ele falou, eu sou melhor que os meus pais. Ou seja, eu já fiz muito, eu não quero fazer mais do que os meus pais. Eu já fiz mais, já tá bom. Já trabalhei muito, já fiz muito. Não quero fazer mais, já tá bom até aqui. Eu guardei a aliança, Deus que nem guardaram a aliança com Deus. Deus que nem permaneceram fiel, olha eu fiel aqui guardando a aliança. Então o que aconteceu? Ele começou a ter uma visão distorcida das coisas. Dele, de Deus, do que ele fazia. A ponto de não querer nem levar o rapaz junto, porque o sintoma da depressão no nível mais avançado é o isolamento. Não quer mais convívio social, até com pessoas próximas. Esse moço, o profeta, não andava sozinho. De repente ele queria andar sozinho. Ele não queria mais andar com uma pessoa espiritual para estar ajudando. Então eu quero dizer que a depressão não pode ser ignorada. Elias teve uma depressão após uma grande luta. Agora eu quero dar esse ponto para você. Muitas vezes a depressão, ela não vem após uma derrota. Ela não vem após uma situação difícil. Muitas vezes a depressão vem após vitórias, coisas boas que estão acontecendo. E eu ouvi uma frase no dia, eu não entendi, mas agora eu entendo. O diabo sempre vai te atacar onde você é mais forte. Não é na tua área de fraqueza. Porque na nossa área de fraqueza, a gente entrega para Deus a nossa fraqueza. E na área que nós somos fortes, que a gente acha que se garante, é ali que ele vai atacar. E eu não peguei isso. Eu pensei comigo, eu gosto muito de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de meditar. E eu comecei a ver que eu não estava mais fazendo isso do jeito que eu fazia. É uma área
forte que Deus me deu. E eu fui deixando de fazer algumas coisas, ler mais livros. Sempre podia ler muito, comecei a ter demora para terminar um livro. E eu fui identificando na minha vida. E depois de vitórias, coisas boas. Então eu quero dizer para você, cuidado na tua área de fortaleza, de força que Deus te colocou, que o diabo vai querer te derrotar. Na tua fraqueza você já sabe, já reconhece, já entrega. Paulo falou, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Mas e quando eu estou forte? Aí eu vou me fazer fraco. O diabo, né, irmãos? Então, a depressão de Elias veio depois de tantas vitórias. Olha quem era Elias. Elias venceu esses profetas que eu falei. Elias fez milagres em família. Multiplicou o alimento da viúva. Ressuscitou o filho dela. Ele tinha uma voz profética. Ele falou, segundo a palavra minha, de Elias, não vai chover. E não choveu. Não, a palavra dele tinha autoridade no céu e na terra. Gente, eu não sei se você já ressuscitou algum morto, irmãos. Se você ressuscita em nome de Jesus, eu não ainda. Você já orou para não chover e ficou 3 anos sem chover? Você olha para não chover às vezes. Ai, que mal que não chove. Né? Agora saiu um trauma lá de casa, mas quando a gente não tinha espaço fechado na frente e no fundo, começava a chover, os filhos falavam, mãe, tem roupa no varal? Porque se demorava. Porque não tinha espaço fechado. Então, Elias viu coisas extraordinárias. Mas isso não poupou de entrar em depressão. Então, nada garante o nosso estado emocional correto. Então, a pessoa falar para alguém em depressão, por que você está? Olha que família linda que você tem. Ela está bem com a família linda. Por que você está assim? Você acabou de passar de ano, ganhar um presente, aumentar o salário, o cargo aumentou, por que você está triste? Porque a pessoa atribui que essas coisas é o suficiente para abastecer algo. Se a pessoa estiver bem emocionalmente, ela vai gostar de viver tudo isso, ela vai desfrutar. Mas se ela for atingida pela depressão, nada disso faz sentido para ela. Entendeu? Eu acho que eu não vou terminar essa ministração. Ou só mais um pouquinho, tá bom? Você queria ouvir mais? Então, o que acontece? Elias passou por algo que a depressão ela é consequência. Muitas depressões é consequência agora disso. De um esgotamento físico. Trabalhar até a exaustão. Trabalhar até a exaustão pode trazer depressão, irmãos. Longos períodos sem descanso. Longos períodos sem pausa. Longos períodos mudando um pouco, só naquilo. A pessoa muitas vezes ela está confundindo eficiência com tá mecânico já. Ela troca tudo agora por fazer, e aquilo vai trazendo um esgotamento físico. Elias teve esgotamento físico, ele teve que levantar um altar à base de água que o povo ofertava, porque não tinha água nessa, porque não chovia. Ele teve esgotamento físico, ele teve esgotamento psicológico, e ele teve esgotamento espiritual. Um sentimento de solidão e fuga veio sobre ele. Você tem dias, irmãos, que quer ficar sozinho, é normal, é gostoso ficar sozinho, é verdade ou não? Você dá uma fugida, você se esconde. Mãe, então, vai para o banheiro, vai para algum lugar que não tem acesso. Por quê? Porque precisa daquele momento assim para você ouvir a voz do silêncio. É bom ficar um pouco sozinho. Sozinho não quer dizer solitário. Agora, solidão é diferente. Solidão é fuga. Então, o que acontece? Esse estado depressivo, por um momento, o impedia de enxergar em suas conquistas os benefícios para a nação e a honra ao Senhor. Ele, na depressão, ele esqueceu tudo que ele viveu. Ele não desfrutou das vitórias. Ele ficou tão exausto que ele esqueceu de tudo. Até mesmo a forma
ele honrou a Deus, desmascarando todos os falsos deuses. O que aconteceu? Ele acreditava que a única solução, a única saída para o que estava sentindo era o Senhor o levar, ou seja, morrer. Nada que pudesse, nada que viver parecia ser o suficiente, nenhum motivo para continuar vivo. Ou seja, eu não tenho motivo para viver. Para que viver? Então muitas pessoas, elas começam a pedir para Deus levar elas, mas é uma fuga. Ele não queria morrer apenas, ele queria sair daquele estado de depressão. Como Deus trabalhou em Elias e o tratou no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Deus tratou Elias nessas 3 áreas. Dá tempo de eu falar essas 3 áreas, irmãos? Tá bom? Vocês estão bem quietinhos. Estou acreditando em vocês, hein? Vocês estão comigo, irmãos? Porque todos nós somos sujeitos a passar por dificuldade. E o que aconteceu com Elias? Deus pode fazer com a gente. Pode fazer com você, pode fazer com alguém que você conhece. As 3 áreas que Deus tratou. Primeiro, uma área que a depressão traz. Distúrbio no sono. Versículo 4 ao 6. Diz aqui. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Será que você não está precisando dormir melhor? Um sono reparador? Sabia que a ausência de sono é muito séria? Pode fazer depressão. Então Deus tratou o quê? O sono na vida de Elias. Então eu quero dar uma dica para você. Desligue algumas coisas 1 hora antes de dormir. Celular, não veja notícias ruins, não veja más notícias. Deite na sua cama, ore. Você tem costume de ler, leia um salmo. Peça para o Senhor e tenha um sono reparador. Amém? Só dormir não quer dizer que está descansando. Mas dormir repara o físico. Então ele teve que descansar, um sono reparador. Segunda coisa, Deus tratou com Elias da alimentação. Sabia que pessoas depressivas podem ter distúrbio de alimentação, ou comer em excesso, ou não querer comer. E quando come em excesso, come o que não deve. E quando vai se alimentar, se alimenta de coisas perigosas, que vai ativar coisas no cérebro momentâneas, chamado alimento cheio de serotonina. Então o que Deus deu para eles? Algo que é o alimento saudável nessa época. Pão e 2 dicas. Come alimento saudável. Troca esse pão aqui por carne. Troca esse pão aqui por algumas frutas, legumes. Coisas saudáveis, que não vai ficar ativando um chocolate para esquecer, uma lasanha, não, uma coisa o mais saudável possível, de preferência que não tenha rótulo. E beba no mínimo 2,5 litros de água por dia. Acorde, tome 600 ml de água antes de qualquer coisa. Água. Muitas pessoas têm enxaqueca na virada do dia porque o corpo está desidratado. É sede. Tome água. Deus tratou a depressão de Elias dando água e pão. Eu ouvi uma frase de um pastor muito renomado chamado Hernandes Dias Lopes. Ele falou muitas vezes: o melhor bem que você faz para a sua alma
não é nem um jejum, é sentar e comer. Eu chorei quando ele falou isso, porque a gente acha que só jejuar é espiritual, mas comer também. Quem entendeu? Terceira área que Deus tratou com Elias. Então, quarto alimento é bebidas da sua vida que não faz engorda de verdade. Faz um dia só tomando água para você ver, você vai ficar irreconhecível. Come água. Terceira área, capacidade de sentir prazer, alegria. Ele não estava tendo alegria. E a pergunta que Deus fez para Elias é: o que você está fazendo aqui? Para que Elias pensasse o que ele está fazendo, lembrasse o que levou ele lá. E o que levou ele lá para uma ameaça, depois de uma vitória. Então eu quero dizer para você que Deus tratou essas partículas, essa aqui é a parte orgânica da depressão. Essa aqui é a parte do esgotamento, é a parte natural, que muitas vezes vai ser tratada com medicamento. Mas também Deus tratou Elias da sua alma. Quando a Bíblia diz, no versículo 10 do 12, diz assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia, aí tem todo aquele processo. Então, primeira coisa, Deus fez Elias observar movimentos externos. Elias dentro da caverna. E daí começava a ver barulhos de ventos, fogo, terremoto, e ele estava dentro da caverna. Mas ele já começou a observar algo fora. Você vai entender. Quando o Senhor trata a depressão, ele começa a fazer a gente prestar atenção agora no externo. Quem entendeu? Presta atenção nos movimentos. E ele foi prestando atenção, porque ele ainda estava debaixo daquela situação. Ele estava ferido, porque ele achou que era injusto. Depois de tudo que ele fez, ele morrer, Jezabel queria matar ele, sabendo que ele só tinha feito bem, ele estava debaixo de tanto ataque. Aí o Senhor fez ele ver as coisas externas. Depois Deus tratou Elias no espírito. Quando? Quando ele sai da caverna. Quando ele escuta um cicio suave, uma brisa, de repente, aquela brisa faz Elias sair das camas. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que é uma cura de uma depressão pela raiz? É quando Deus tira você para fora. Da onde? De você mesmo. Sai para fora. Sai para fora. Então Deus tirou Elias da caverna e fez ele voltar onde? Agora você volta e termina o teu ministério. Vai ungir o rei para Síria, vai ungir o rei para Israel, vai ungir um profeta. E o teu legado vai ser tão poderoso que o que um não conseguir matar, o outro mata, o outro não matar, o outro mata. Ou seja, você vai deixar um legado. Deus nos tira de dentro de nós, na depressão, para cumprir o que Ele nos chamou para fazer. Hoje você vai sair para fora e você vai cumprir o que Deus te chamou para fazer. Pode ficar de pé. Gostaria de pedir que todos os líderes presentes, por gentileza, serviço. Já está preparado você aí? Hoje a Santa Ceia vai ser para toda a igreja. Porque nós vamos ceiar. E Jesus sabe muito bem como ressuscitar os mortos. Se tinha áreas da nossa vida que estavam mortas, Jesus sabe muito bem ressuscitar cada uma delas. E também Jesus sabe muito bem o que é nos alimentar e nos sustentar. Irmãos, que tão poderoso é esse que durou 40 dias e fez Elias caminhar 40 dias. Dia e noite. E para mim a Santa Ceia é isso. É o pão que Jesus
nos alimenta, que é o corpo dele, que nos sustenta até a sua vinda ou até a nossa partida. Irmãos, ceia não é apenas um momento. Ceias é para dizer: Jesus morreu, ressuscitou, você já está vivo com Cristo, porque Ele já te ressuscitou também, e Ele é o único capaz de te sustentar até a vinda dele ou até a tua partida. Quando a Bíblia fala que ceia é um memorial do quê? Para dizer: tudo que você precisava eu já fiz por você. Agora tome posse e viva. Elias comeu e bebeu e foi sendo tratado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda pessoa que aceita ser tratado por Deus, Deus trata bem. Eu estava com uma palavra no meu coração semana passada. A Bíblia diz que tem mulheres que choraram e se recusaram a ser consoladas. Você sabia que tem pessoa que não quer consolo? Tem pessoa que não quer ser consolada porque ela não quer abrir mão daquela situação. Porque quando você é consolado, você é acolhido, você é cuidado e você se deixa ser consolado. Elias poderia não querer comer o pão, Elias poderia não querer tomar aquela água, ele poderia falar: não, Senhor, nada disso, eu quero mesmo morrer, eu não quero tratamento. Mas ele reconheceu aonde ele chegou. Ele não chegou no fundo do poço, irmãos, ele chegou no fundo da caverna. E Deus tirou Elias de lá. Eu quero dizer para você: quem somos nós para achar, a negligenciar tristezas recorrentes, esgotamento físico? Sabe uma das coisas também que é problemático? Se você que está aqui não tem uma situação que você tenha prazer. Por exemplo, homens têm atividades que não dão prazer para ele. Estou dizendo atividades assim, que fazem bem, um futebol, uma situação, homem tem isso, né? Eu vou dizer para mim que é terapêutico. Eu gosto de andar, eu gosto de fazer unha, eu gosto de sentar com mulheres à mesa. Quando aquilo que te dava prazer não te dá mais, você não encontra prazer mais em nada, é por algo que está morrendo dentro de vocês. Mas hoje nós vamos ceiar na presença do Senhor, e o Senhor vai nos tirar de dentro de nós, e a tua voz vai voltar a ser ouvida novamente. Elias voltou a profetizar. A primeira coisa que Elias fez depois da caverna, curada da depressão, fez o quê? Foi encarar Jezabel e Acabe. Mas eu gosto disso. Ele voltou, aquele Acabe, aquela Jezabel que ele assou, que viviam fugindo, ali ó, covarde, escondendo, agora vai ter que me ouvir falar. Ele falou: você vai morrer, Acabe, você vai morrer, Jezabel. E foi fazer a partida e voltou a profetizar. Você acha que Deus terminou com você, irmãos? Eu acho que comigo ele está só começando. Eu decido viver. Eu não vou me esconder dentro de mim. Eu não vou me esconder. Eu não vou deixar o esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, as perdas, as lutas acabar. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. Jesus já morreu a minha morte. Agora eu quero viver a vida dele. Amém? Pode distribuir essa aí, por gentileza. O universo chora, o sol se apagou.
Hoje ele tira você pra fora. 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 Ele tira você pra fora. Ele tira você pra tira você pra fora. Tristeza de vontade de morrer. Mas ele venceu. Ele venceu. Ele tira você pra fora. Ele chamou Elias. Sai da caverna, Elias. Olha que tu te chamando, Elias. Sai, foi difícil. A Jezabel queria te matar mesmo. Você cansou mesmo. Foi legítima a tua dor. Foi legítimo tudo isso. Mas agora eu quero que você saia para fora, porque você tem muito o que fazer ainda. Saia para fora, você tem muito o que fazer ainda. Saia para fora, você tem muito o que fazer ainda. Você tem muito o que fazer ainda. Você tem muito o que fazer. Tem muito ainda. Muito, 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 muito. Muito. Amém? Amém, igreja? Vamos cantar esse refrão. Glória a Deus.
Tem muita gente que quer vocês aqui. E também tem o inferno que não quer. Então queira ficar. Queira ficar. A gente quer que vocês fiquem. A gente quer que vocês fiquem. A gente quer que vocês fiquem. Fica, Tatinha. Fica, Claudinha.